Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 4 da Light Novel de Overlord, Os Heróis Lizardmen. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 4, Os Heróis Lizardmen. Capítulo 2, Reunindo os Lizardmen. Depois disso, tudo o que restou foi falar sua decisão. No entanto, se ela dissesse, muitas pessoas certamente morreriam. Ainda assim, quero deixar claro uma coisa. Nós não estamos lutando para morrer, estamos lutando para vencer. Eu posso ter dito muitas coisas que te deixaram desconfortável, mas se derrotarmos o inimigo, podemos rir de tudo isso no fim. Espero que você entenda isso. Cruz assentiu mostrando que entendia. Ele era um Lizardman compassivo. Com isso, Cruz respondeu com sua decisão. Nós, a tribo Red Eye, nos uniremos a vocês, para garantir que o sorriso do chefe anterior não tenha sido em vão. E também porque eu quero dar à tribo Red Eye sua melhor chance de sobrevivência. Cruz se curvou profundamente e levantou a cauda. Muito obrigada. Zariuzu assentiu com a cabeça, e sua cauda firmemente ereta falou mais de suas emoções do que suas palavras jamais conseguiram. Era manhã. Zariuzu olhou para o portão principal da tribo Red Eye. Estava do lado de fora de frente a Rororo. Ele deu um grande bocejo, ainda estava se sentindo um pouco cansado, porque esteve na reunião tribal da Red Eye até tarde da noite passada. No entanto, o tempo era essencial, e ele precisava visitar outra tribo ainda hoje. Zariuzu lutou com afinco contra o espectro do sono, mas perdeu a luta e bocejou de novo, mais alto do que antes. Mesmo Rororo dificilmente oferecendo um passeio estável, por algum motivo ele sentiu que ainda poderia adormecer em cima dele. Zariuzu olhou para o sol, estava com um forte brilho amarelado, apesar de ter acabado de raiar, e então olhou de volta para o portão principal. Uma sensação de confusão tomou conta dele, porque algo anormal saíra de lá. Era um amarrado de plantas. Era um conjunto de roupas que tinham sido feitas com longas tiras de pano e cheias de ervas rameiras. Se deitasse no pântano, pareceria uma ruma de ervas daninhas à distância. Ah, onde eu vi um monstro assim antes? Enquanto Zariuzu recordava as paisagens que tinha visto como um aventureiro, Rororo rosnou ameaçadoramente atrás dele. Claro, Zariuzu sabia quem era aquela pilha de ervas daninhas. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Afinal de contas, uma cauda branca ainda era visível. Enquanto olhava aturdido para a cauda oscilante e distraidamente afagava Rororo para acalmá-lo, a pilha de ervas já havia chegado a Zariuzu. Bom dia. Bom dia. Parece que reuniu a tribo. Ele olhou para os moradores da tribo Red Eye. Estava cheio de uma energia frenética, com muitos Lizardmen correndo de um lado para o outro. Cruz ficou de lado para assistir e então respondeu. Não houve problemas com isso. Nossos enviados devem ser capazes de alcançar a aldeia Razor Tail ainda hoje. Também já escolhemos quem vamos evacuar. De acordo com a troca de informação dos sacerdotes, a tribo Razor Tail seria a primeira a ser atacada. O fato de que a primeira tribo a ser atacada não era a tribo Dragon Tooth era uma dádiva enviada dos céus, quando consideravam o tempo que tinham. Mas por que quer ir comigo, Cruz? É simples, Zariuzu. Só que antes de te responder, quero que me diga uma coisa, o que pretende fazer agora? Depois da longa reunião que durou do anoitecer até o meio da noite, nenhum dos dois se sentia desconfortável em falar uns com os outros pelo primeiro nome. Até mesmo o modo como falavam havia mudado, provavelmente porque tinham se familiarizado um com o outro. Bem, pretendo visitar outra tribo, a Dragon Tooth. Eles são uma tribo que valorizam a força acima de tudo, né? Eu ouvi dizer que eles são a tribo com o maior poder de luta. É isso aí. Como não tivemos muito contato com eles, é melhor estar preparado para qualquer imprevisto. Era uma tribo bem isolada e misteriosa, portanto, mesmo visitando seu domínio já seria arriscado. Além disso, eles haviam absorvido sobreviventes das duas tribos que tinham sido desmantelados durante a guerra anterior, de modo que tornava as coisas ainda mais perigosas. Zariuzu havia se destacado durante aquela guerra, então ele seria um inimigo odiado pelos sobreviventes daquelas duas tribos. Mesmo assim, eram a tribo cuja força eles mais precisavam durante o conflito que se aproximava. Como já deve saber, nada mais seguro que ir acompanhado, sendo assim, irei eu. Por quê? Acha esquisito? A pilha de ervas daninhas sussurrou suavemente. Zariuzu mal conseguia discernir aquelas palavras, porque ele não conseguia ver o rosto dela. Não é isso, mas é muito perigoso. E por acaso existe lugar seguro em tempos de guerra? Zariuzu não pôde respondê-la. Ao pensar calmamente na situação, havia muitas vantagens em viajar com Cruz. No entanto, como macho, ele não queria levar a fêmea que amava para um lugar onde sabia que grande perigo estava esperando. Acho que nem consigo mais raciocinar direito. Ele não podia ver o rosto de Cruz dentro da pilha de ervas daninhas, mas ela parecia estar sorrindo. Desde que chegou venho querendo te perguntar. Mas por que está vestida assim? Achou feio? Não era tão feio, apenas bizarro. No entanto, seria melhor elogiá-la por isso? Zariuzu não sabia como responder, mas depois de pensar, calculou a expressão que não conseguia ver e respondeu. Bem, eu deveria dizer que está bonito, não é? Até parece. Cruz o calou com uma negação simples. Era provavelmente por isso que Zariuzu se sentia sem forças para retrucar. Bem, uso isso porque não lido bem com a luz do sol. Por isso, preciso me vestir isso sempre que saio durante o dia. Entendi, mas você me deve uma resposta, não mude de assunto. Posso ir com você? Não importava o que dissesse a ela, tudo seria inútil.
Tê-la por perto seria vantajoso para seu objetivo de forjar uma aliança. Ela deve ter sugerido isso porque se sentia da mesma maneira. Assim, não havia razão para recusar. Tudo bem. Será uma honra que me dê uma mão, Cruz. Com uma sensação de alegria que parecia vir do fundo do coração, Cruz respondeu: pode deixar. Conte comigo, Zaryuzu. Está pronta para sair? Claro. Minha mochila está cheia de tudo o que preciso. Depois de ouvir isso, Zaryuzu olhou para ela e notou uma protuberância. O cheiro forte de grama fresca e outras ervas emanava daquilo. Já que ela era uma druida, deveria ter habilidades relativas a ervas e afins, então provavelmente estava preenchida com esses materiais. Zaryuzu, você parece cansado. Pois é. É que estou com um pouco de sono. Os últimos 2 dias foram bem corridos, nem dormi direito. Só então, uma mão de escamas brancas surgiu sob a massa de ervas daninhas. Aqui, é um fruto de riquirico. Coma com a casca e tudo. A mão lhe ofereceu uma fruta marrom. Zaryuzu colocou-o na boca e mordeu sem hesitar. Um gosto amargo encheu sua boca, afugentando sua fadiga. Embora mal passável em termos de sabor, depois de mastigá-lo várias vezes, uma explosão de sabor floresceu em sua língua. Além disso, até mesmo as respirações que ele exalava tinham o mesmo gosto nelas. Mou! Que sensação boa! Parece que cada respirada me enche de energia. Zaryuzu havia inconscientemente adotado o tique verbal de seu irmão mais velho. Cruz não pôde deixar de rir quando ouviu. O sono passou, viu? Mas o fato é que ele não está realmente acabado, então não se acostume com isso. Seria melhor encontrar um lugar para descansar. Cada respiração de Zaryuzu o enchia de felicidade, assim como a sensação de frescor do corpo inteiro. Ele respondeu: vou ver se tiro uma soneca no Rororo até chegar lá. Dizendo isso, Zaryuzu imediatamente montou em Rororo. Ele foi seguido por Cruz. Rororo olhava para Zaryuzu devido à sensação estranha de uma pilha de grama montando, mas Zaryuzu finalmente conseguiu acalmá-lo. Então vamos. Não é muito estável, então é melhor você se agarrar a mim. Tudo bem. Os braços de Cruz rodeavam a cintura de Zaryuzu. Os ramos de sua roupa de ervas fizeram Zaryuzu sentir coceira. Zaryuzu franziu a testa. Não era bem essa sensação que esperava ao ser abraçado. Algo de errado? Não há nada. Vamos. Rororo, eu conto com você. O que exatamente a estava fazendo tão feliz? A alegre risada de Cruz veio de trás dele, e quando Rororo se moveu, Zaryuzu também estava bem sorridente. A grande floresta de Tobi ficou silenciosa sob a opressão de seus novos governantes. Isso porque todos os seres vivos tinham se escondido, com medo do olhar daqueles que detinham poder sobre eles. No entanto, esse não foi o caso de uma área específica da floresta. O som de corte de árvores e troncos sendo movidos inundava o ar naquele lugar. Havia um golem que se assemelhava a um robô, um golem de ferro que transportava toras para uma estrutura de madeira maciça que ainda estava em construção. Parecia que demoraria muito tempo até que a construção estivesse completa. Mesmo ocupando uma grande área, as partes que haviam sido construídas eram surpreendentemente pequenas. Um grupo de undeads e golems trabalhava lá. Entre esses undeads estavam os Elder Liches, liches anciões que usavam vestes vermelhas vistosas. De vez em quando, eles eram abordados por demônios que tinham cerca de 30 centímetros de altura, pequenos monstros com asas de morcego e pele vermelha cobreada, chamados de diabretes. Os diabretes mantinham caudas delgadas, cuja extremidade pontiaguda como ferrões gotejava veneno, fora do caminho para que não atrapalhassem o trabalho dos Elder Liches. Um dos Elder Liches desenrolou a cópia heliográfica que estava segurando e deu ordens a um dos golems subordinados a ele. O golem obedientemente parou o que estava fazendo e comparou o local de trabalho ante a cópia heliográfica. Ele parou para cogitar. Pouco depois, falou ao diabrete no seu ombro. Depois de ouvir, o diabrete indicou que entendeu e voou. Voando com movimentos desgraciosos, o diabrete abriu os olhos e observou a área circundante. Em pouco tempo encontrou seu alvo e desceu. O dito alvo era a guardiã do 6º andar da grande tumba de Nazarick, Aura Bela Fiora. Em outras palavras, ela era uma das pessoas que agora governavam essa floresta. A elfa negra enrolou o pergaminho formando um megafone para que a voz dela fosse ouvida a longa distância. O diabrete pousou diante dela e curvou-se profundamente, ao que ela perguntou em tom familiar. E aí, e de qual grupo tu é? Aura-sama, eu venho do grupo U3. Grupo U. Prontinho, achei aqui. Algo mais? As equipes de trabalho foram divididas em nomes com as vogais de A a U, e foram designadas para trabalhar em diferentes áreas. Pelo que Aura podia lembrar, o grupo U foi designado para o armazém. O progresso foi o segundo mais rápido entre todas as outras áreas. Há uma discrepância na espessura das madeiras usadas na construção. A senhora poderia nos dar mais tempo. O diabrete de repente calou a boca, porque um bracelete de aço ao redor do pulso de Aura de repente fez um som. Hora do almoço. O rosto de Aura mudou quando ela ouviu aquela voz preguiçosa, mas alegre. Suas orelhas caíram e ela parecia estranhamente vulnerável e envergonhada. Tá bom, Bokubuku Shagama-sama. Ela respondeu à pulseira. Então, é hora da comida? A gente já terminou o turno da manhã. Dificilmente algum dos monstros aqui precisaria comer. Na verdade, Aura também usava o Ring of Sustenance, anel do sustento, que eliminava a necessidade de comida ou sono. No entanto, seu mestre insistiu que todos devem fazer intervalos de vez em quando, então ela teve que obedecê-lo apesar de seus desejos. Ah, foi mal. É hora de descansar, então volte daqui 1 hora. Entendido? Então eu vou na frente. O diabrete inclinou-se e voou em meio a uma cacofonia de sons ruidosos.
Enquanto ela observava o diabrete voar em direção ao armazém, Aura rodeou seus ombros e, em seguida, olhou para o bracelete em torno de seu pulso. O rosto dela era bem sorridente. Essa foi uma recompensa que seu mestre lhe dera por seu árduo trabalho. É claro que os guardiões foram criados para servir o seu Criador e os seres supremos, então dar tudo de si no trabalho era um fato fundamental da vida deles. Assim, eles não deveriam ter aceitado uma recompensa, pois seu trabalho era apenas uma questão de dever. No entanto, ela não podia recusar o bracelete que seu mestre lhe dera. Uhul, eu quero ouvir mais da voz da Bukubuku Shagama. Aura carinhosamente acariciou o bracelete em seu pulso. Esse gesto era mais amoroso e gentil do que como ela acariciava seus próprios animais. Todas as vozes registradas neste item vieram do Ser Supremo que fez Aura. As vozes encheram Aura de prazer, mesmo que tudo o que fizessem fosse dizer a hora. Ela tinha ficado com ciúmes quando soube que seu irmão, Mare, tinha recebido o anel de Ainzo Algon, mas com toda a honestidade de seu coração. Ela sentia que este item era melhor. As orelhas de Aura se inclinaram, e ela acariciou o bracelete com timidez nos olhos e rubor nas bochechas. Então ela sentiu insatisfação ao reluzente bracelete sob a luz do sol. Mas logo depois disso, ela inclinou a cabeça, perplexa. Porque o Ainsama disse que não era para programar o despertador naqueles horários. Ains ordenou que o relógio não fosse configurado para indicar os horários de 7 horas e 21 minutos ou 19 horas e 19 minutos, entre outros. Vou perguntar ele depois. Ah, droga! Depois de perceber o tempo que havia perdido, ela correu apressadamente. Havia uma empregada esperando em seu destino. As 41 empregadas que serviam a grande tumba de Nazarick eram criaturas heteromórficas chamadas homúnculos. Todas se pareciam com mulheres bonitas. No entanto, essa em específico era peculiar. Ela tinha a cabeça de um cão que estava dividida ao meio por uma linha, parecia uma cicatriz com marcas de costura. Parecia que o rosto dela foi partido ao meio, e depois foi costurado novamente. Era Pestônia S. Vanco, a chefe das empregadas da grande tumba de Nazarick, e uma clériga de alto nível. Eu trouxe o hambúrguer como pediu, Aura-sama. Os acompanhamentos são 2 picles e batatas fritas com casca, já a bebida é refrigerante de cola, ponto. O atraso antes do, fez Aura pensar que ela tinha esquecido de adicionar seu tique verbal no final de suas palavras, mas Aura preferiu não dar bola. Sua atenção estava concentrada no cheiro que atormentava sua barriga e a fazia salivar. Mesmo que o anel que ela usava significava que não precisava comer, isso não a tornava incapaz de fazê-lo. Além disso, comer era uma atividade prazerosa, especialmente quando se tratava de uma culinária tão deliciosa. Os efeitos combinados desta comida e bebida são relaxa. Eu não pedi para fazer isso só para aumentar meus atributos. Entendido ponto. A Aura se aproximou de Pestônia e do carrinho de jantar que ela estava empurrando. O aroma que emanava era delicioso. Hora de comer, hora de comer. Pestônia removeu a tampa de prata da bandeja quando Aura entoou sua rima. Os olhos de Aura não desgrudavam da comida a cada segundo que a tampa se levantava, e ao mesmo tempo ela disse algo que veio à mente. Carne moída a 7 é boa, mas eu prefiro carne moída mista. Seria bom um hambúrguer com os 3 tipos. Informarei ao head chef seus desejos ponto. Obrigada. Aura pegou a bandeja inteira e deu uma risadinha enquanto se deleitava. Enquanto Zariuzu examinava a tribo Dragon Tooth que estava diante de seus olhos, uma pilha de vegetação se empurrou para a frente de sua cabeça. Escusado dizer que essa massa de folhas era cruz. Ela estendeu a mão para afastar a vegetação que cobria seu rosto, um gesto que Zariuzu achou muito fofo. Vai realmente ir entrando com tudo? Já quer chegar comprando brigar com eles? Não, é o oposto. A tribo Dragon Tooth valoriza a força. Se deixasse o Rororo para trás e fosse a pé, poderia acabar sendo desafiado por todo tipo de gente antes mesmo de chegar no chefe. Entrar montando em Rororo vai evitar isso. Depois de avançar com Rororo por alguma distância, deu a entender que eles foram vistos, porque vários guerreiros emergiram da aldeia, cada um empunhando uma arma e observando Zariuzu e companhia. Rororo sentiu a hostilidade e soltou um grunhido baixo. Ao ouvir o grunhido de advertência de Rororo, Zariuzu insistiu para que ele fosse adiante. Continuar assim poderia desencadear um confronto. Zariuzu continuou até o conflito ser quase inevitável. Ele parou Rororo e pulou de suas costas. Cruz pulou também. Um grande número de guerreiros apontava armas para os dois. Seus olhares pareciam infligir uma pressão palpável. Isso não era mais mera hostilidade, mas algo no nível de intenção assassina. Cruz pareceu abalada por seus olhares e ficou sem reação. Isso porque ela não era experiente no campo de batalha, apesar de suas poderosas habilidades druídicas. Em contraste, Zariuzu avançou. Ele protegeu Cruz com seu corpo e gritou: "Eu sou Zariuzu Shasha, um representante de outra tribo. Eu procuro uma audiência com seu chefe." Sua voz poderosa soprou a sede de sangue no ar. A situação inverteu para os guerreiros da Dragon Tooth, que se encolheram quando ouviram sua voz. Então Cruz levantou a voz e declarou seu nome. "Eu sou Cruz Lulu, chefe interina da tribo Red Eye. Eu também procuro uma audiência com seu chefe." Embora sua voz não fosse alta, estava cheia da segurança e confiança de quem carregava o destino de sua tribo nos ombros. Impulsionada pela voz viril e orgulhosa do macho ao seu lado, a fêmea tímida de antes não mais existia. "Repito, eu estou aqui para ver o chefe. Onde ele está?" Nesse momento, uma onda correu pelo ar. Era como se emoções brutas tivessem se transformado em uma onda de choque. A onda de sentimentos banhou Zariuzu e seu grupo. As cabeças de Rororo se debateram selvagemente.
Suas mandíbulas se abriram e deu voz a um rugido ameaçador enquanto olhava ao redor. O rugido da hidra ecoava de todos os lados e o ar parecia rachar, como se estivesse com medo. Não há necessidade de me proteger assim. Eu não fiz isso para te proteger, pois você escolheu vir aqui por vontade própria. Mas acontece que quem destruiu a tribo deles fui eu, então esses olhares de vingança devem vir para mim. Os guerreiros começaram a se reunir na entrada da aldeia. Eram todos Lizarmen musculosos e imponentes. Seus corpos estavam cobertos de cicatrizes desvanecidas, o que implicava que eram veteranos calejados. Ainda assim, Zariuzu não viu seu chefe entre eles. Todos esses Lizarmen eram meros guerreiros. Nenhum deles tinha a temível estatura de seu irmão, e nenhum deles tinha nada parecido com a aparência incomum de Cruz ou seu ar de autoridade. Quando Rororo rugiu, os Lizarmen continuaram o cercando sem se aproximar. E então, NGK, Cruz engoliu em seco e grunhiu. No entanto, Zariuzu já havia percebido a chegada de outro Lizarman e permaneceu indiferente. Isso porque ele já havia sentido a aproximação lenta de um ser poderoso antes mesmo de ter surgido. Ainda assim, ele não pôde deixar de olhar para o Lizarman diante dele. Em poucas palavras, esse Lizarman era monstruoso. Encarando-os, estava um gigantesco Lizarman macho, com mais de 230 centímetros de altura. Só isso não o teria qualificado como monstruoso, mas essa não foi a única razão pela qual foi descrito como tal. Para começar, seu braço direito era extremamente grosso e de aparência bizarra, como a enorme garra de um caranguejo uçá. Mas seu braço esquerdo não era fino, sendo quase igual ao de Zariuzu. Apenas o braço direito que era normalmente grosso, e não se tornará assim por causa de uma mutação ou doença, mas simplesmente por causa da massa muscular pura. O dedo anelar e o dedo mindinho estavam faltando na mão esquerda. Havia cicatriz que se estendia da borda da boca até os olhos, possivelmente causada por algum tipo de confronto passado. Sua cauda era achatada, como se tivesse sido esmagada. Parecia mais um jacaré do que um lagarto. No entanto, fora de todas essas características visuais, a coisa que mais chamou a atenção era a marca em seu peito. O desenho era diferente do que Zariuzu tinha em seu peito, mas o significado era o mesmo. Esse Lizarman também era um viajante assim como ele. E enquanto avaliava Zariuzu e companhia, o som de gravetos quebrando saiu de sua boca, foi o som do monstruoso Lizarman rangendo os dentes. Era provavelmente sua risada. Bem-vindo, mestre da Frostpen. A voz grave e monstruosa do Lizarman combinava perfeitamente com sua aparência. Ele provavelmente estava falando normalmente, mas mesmo isso exalava um ar incrível de poder. Prazer em conhecê-lo. Eu sou da tribo Green Claw Zariu. O Lizarman monstro acenou limitando o resto de sua introdução. Diga logo como se chamam. Eu sou Zariuzu Chacha, e está é Cruz Lulu. Isso aí é um monstro planta? Se bem que, o que é um monstro planta para quem cavalga uma hidra? Você é cheio dos animaizinhos, Não é bem assim. O monstruoso Lizarman mais uma vez acenou para Cruz, que estava tirando a roupa de folhas. Ei, é brincadeira. Não fica levando as coisas a sério não, relaxa aí. Depois de olhar para Cruz enquanto ela tirava a pilha de folhas, ele olhou de volta para Zariuzu. Então, veio fazer o que aqui? Antes disso, eu poderia saber o seu nome? Claro, eu sou o chefe da tribo Dragontus, Zemberu Gugu. Me chame de Zemberu. Zemberu riu em seu jeito de ranger os dentes. Enquanto isso era exatamente o que ele esperava, mas a ideia de um viajante tornar-se chefe ainda era bastante surpreendente. Mas era algo que ele podia aceitar. Um Lizarman como ele não era um simples viajante. Na verdade, a hostilidade se dissipara no momento em que ele aparecerá. Claramente, ele era um Lizarman com grande autoridade, além de poder marcial extraordinário e grande liderança. Já que é assim, então me chame de Zariuzu. Mas então, Zemberu, algum monstro estranho visitou sua aldeia esses dias? Aquele mensageiro do Supremo, ou sei lá o que. Já que eles vieram, então podemos discutir. Zemberu levantou a mão para interromper Zariuzu. Sei por alto o que vai dizer, mas aqui a gente só ouve os fortes. Saque sua espada. O imponente Lizarman diante dele, Zemberu Gugu da tribo Dragontus, mostrou suas presas em um sorriso cheio de dentes. Quando Cruz ofegou, ela viu olhares aprovadores nos rostos de Zariuzu e dos guerreiros nos arredores. Bem, isso simplifica as coisas, chefe da Dragontus. Vai me economizar muito tempo. É um mensageiro de primeira, hein? Não, você é o mestre da Frostpen, não esperava nada menos. Escolher os fortes como seus líderes foi uma decisão muito racional para os Lizarmen. No entanto, era realmente uma boa ideia quando envolvia a sobrevivência contínua de suas tribos? Eles não deveriam discutir isso com os outros e considerar o assunto de vários ângulos antes de chegarem a uma conclusão? Esses pensamentos passaram pela cabeça de Cruz, seguidos pela surpresa de que ela realmente pensou algo dessa maneira. O fato era que todos os guerreiros que os observavam aprovavam a decisão do chefe, fossem machos ou fêmeas. Ela provavelmente teria se sentido da mesma maneira se tivesse perguntado a mesma coisa mais cedo. Isso lá são horas de questionar? De onde essas dúvidas vieram? Foi por causa de algum tipo de ataque mágico? Isso era impossível. Ela estava confiante de que ninguém neste pântano era superior a ela em termos de magia. Essa confiança a fez absolutamente certa de que ela não tinha sido vítima de algum tipo de encantamento. Cruz se virou para olhar para os dois.
Zariuzu e Zemberu. Se postos um ao lado do outro, pareceria uma criança ao lado de um adulto. O físico não determinava tudo. Ela estava muito ciente disso, já que era um tipo de Magic Caster. No entanto, dada a enorme diferença entre os corpos dos dois, ela não podia deixar de ter esperanças que talvez esse não fosse o caso. Esperança? Estou com esperanças que ele não precise lutar. Cruz queria saber o porquê estava tão apreensiva. Por que ela não queria isso? Por que ela não queria que eles lutassem? Havia apenas uma resposta para isso, o que era óbvio. Cruz sorriu amargamente, como se fosse zombar de si mesma. Como eu sou boba, por que não quero admitir? Eu não quero que o Zariuzu lute porque tenho medo dele se machucar, dele morrer. Em poucas palavras, era apenas isso que ela sentia. Era raro que essas batalhas fossem travadas até a morte. Todavia, a palavra raro implicava que a possibilidade ainda existia. Vidas poderiam facilmente ser perdidas se lutassem até que não estivessem mais em posse de seus sentidos. Como fêmea, ela não queria que seu companheiro morresse por participar dessa luta. Então sim, em seu coração, Cruz aceitou há muito tempo a proposta de Zariuzu. Jamais entreguei meu coração assim para nenhum macho. Espera aí, quer dizer que eu sou fácil? Mas é que me sinto feliz e um pouco chateada. Argue, que ódio disso. Tendo aceitado seus sentimentos mais íntimos, Cruz se aproximou de Zariuzu enquanto se preparava para a batalha e colocou a mão em seu ombro. Precisa de alguma coisa? Perdeu algo? Não é nada. Cruz deu um tapinha no ombro dele. Era um ombro forte. Desde que amadurecera, Cruz seguiu os passos para ser uma sacerdotisa. Ela havia tocado os corpos de muitos machos enquanto orava, aplicava remédios enquanto estava conjurando magia sobre eles. Mas tocar o corpo de Zariuzu foi impactante do que todos os outros juntos. Então assim que é o corpo do Zariuzu. Seus músculos firmes, cheios de sangue quente que estava ansioso para a batalha, uma masculinidade palpável. Tem algo errado? Zariuzu ficou perplexo com a mão de Cruz o tocando por tanto tempo. Foi uma oração. A oração de uma sacerdotisa. Entendi. Os espíritos ancestrais da sua tribo protegem aqueles de outras. Os espíritos da nossa tribo não são tão mesquinhos. Boa sorte. Cruz se desculpou internamente com seus antepassados enquanto tirou a mão dos ombros de Zariuzu, pois ela havia mentido sobre rezar pela vitória do macho que ela favorecia. Zemberu também estava se preparando para a batalha. Ele carregava uma enorme arma na mão direita, uma alabarda de aço com quase 3 metros de comprimento. Um Lizarman regular precisaria das 2 mãos para empunhá-la, mas ele a manuseava como se fosse um graveto. O movimento circular da alabarda gerou uma rajada de vento que atingiu Cruz, que estava a alguma distância dele. Você? Não, a pergunta certa é, você vai ficar bem? Sobre isso, bem, ainda não sei. No começo, Cruz queria perguntar se ele poderia ganhar, mas no final, ela não conseguiu. Para Zariuzu lutar nessa situação, ele deveria saber que a vitória não era impossível, deixando a entender que não perderia. Eles só se conheciam há um dia e viajavam juntos durante metade desse tempo, porém Cruz já tinha certeza disso. Por algum motivo ela o amava, havia algo nele que merecia esse sentimento. E aí já se preparou o mestre da Frost, a Zariuzu. Já sim, estou pronto assim que estiver pronto. Com um floreio dramático, Zariuzu virou as costas para Cruz e entrou no círculo de duelos. Cruz suspirou. Isso foi por causa das costas que não podiam deixar de chamar sua atenção. O calor da mão que se apoiava por tanto tempo no ombro de Zariuzu nem foi tanto tempo assim, na verdade, lentamente desapareceu. A batalha que viria a seguir era essencialmente uma versão simplificada da batalha de seleção para o chefe tribal. Como era essencialmente um duelo, a assistência mágica de terceiros era contra as regras. Porém, o calor no ombro de Zariuzu, o toque de Cruz que o fez se sentir nervoso e agitado, o fez se perguntar se ela havia conjurado alguma magia nele. No entanto, não havia como ela, chefe interina de tribo, não saber dessa regra. Então qual motivo havia para ele estar tão cheio de energia? Afinal, ela não o deu nenhum aperfeiçoamento. Seria porque mostrar o quanto era bom, como um macho se exibindo para sua fêmea. Seu irmão mais velho havia dito uma vez que ele era como uma árvore ressecada, mas isso não parecia essencialmente verdade. Zariuzu entrou no círculo formado por Lizarmen e rapidamente sacou a Frost Pen de sua cintura. A lâmina emanava uma névoa branca e gelada, como se em resposta à vontade de Zariuzu. Uma turbulência atingiu os Lizarmen nos arredores. Eles eram os sobreviventes da tribo Razor Ed, em outras palavras, eles conheceram o antigo dono da Frost Pen, e eles entendiam bem seu temível poder. Ao ver o poder da Frost Pen que apenas um verdadeiro proprietário poderia liberar, o semblante selvagem de Zemberu se transformou em alegria. Ele mostrou os dentes e rosnou como uma fera. Em resposta ao espírito de luta de seu oponente, Zariuzu teve apenas uma resposta fria: eu não quero te machucar muito. Sua provocação imediatamente incitou a ira de todos os guerreiros ao seu redor. No entanto, eles imediatamente se acalmaram quando o som de um baque anormalmente alto ecoou pelo ar. Zemberu havia cravado a ponta de sua alabarda na terra úmida. Então me faça provar a derrota. Prestem atenção. Se eu morrer nessa luta, ele será seu novo chefe. Nada de objeções e nem de choradeira. Os guerreiros não concordaram imediatamente, mas também não protestaram. Se Zariuzu realmente matasse Zemberu, eles o obedeceriam, mesmo por má vontade. Assim que eu gosto. Agora venha pronto para me matar. Eu devo ser o cara mais forte que já enfrentou. Pode ser verdade. Não vou pegar leve. Além disso, se eu morrer pela sua mão. Zariuzu olhou para Cruz. Tudo bem. Vou deixar sua fêmea voltar em segurança. Ela não é minha ainda. Kek, parece que você realmente gosta da monstro planta.
Ela é uma fêmea tão boa assim? Muito boa. Eles não prestaram atenção na dita fêmea, que estava agachada no chão com as mãos na cabeça. Agora eu fiquei curioso. Se eu ganhar, acho que vou dar uma espiadinha nas intimidades dela, vou tirar uma casquinha antes de deixar ela ir. Zariuzu estava tomado apenas com a intenção de lutar, mas depois de ouvir isso, essa intenção havia desenvolvido outra nuance. Parece que me deu uma excelente razão para vencer. O corpo da cruz é só meu, não vou deixar outro macho tirar proveito. Olha só, tá mesmo caidinho por ela, né? Claro, nada pode impedir um macho apaixonado. Várias outras lizarmen fêmeas pareciam estar conversando com a fêmea de cócoras, mas ela sacudiu a cabeça apressadamente. Os dois machos deixaram essa questão de lado por enquanto. Ah, Zenberu gargalhou de alegria. Trate de me vencer. Um macho morto não manda em muita coisa. Essa é a minha intenção. Zariuzu e Zenberu fixaram seus olhares um no outro. Parece que eles disseram tudo o que tinha que ser dito. Aqui vou eu. Vem com tudo. Os dois trocaram palavras concisas, mas sem golpes. Assim que a antecipação dos lizarmen espectadores chegou no pico, Zariuzu começou a avançar. Não havia som, apesar de ser um pântano alagado. Zenberu permaneceu imóvel, aguardando seu inimigo. Em pouco tempo, quando Zariuzu chegou a uma certa distância, um som enorme soou do ar de onde Zariuzu acabará de evadir. Era o som de Zenberu balançando sua alabarda. Não houve destreza, foi apenas um balanço vigoroso. No entanto, foi chocante, precisamente por causa de beleza e graciosidade. Zenberu apoiou a alabarda, assumiu a postura e se preparou para a próxima incursão de Zariuzu. Ele empunhou a alabarda maciça com apenas a mão direita. Imediatamente após cada balanço ciclônico, ele reiniciava imediatamente para uma posição de prontidão. Zariuzu sentiu que algo estava estranho. Portanto, para verificar o significado desse movimento, ele avançou para o alcance de ataque de seu oponente e foi submetido a esse tipo de golpe furacão. Ele bloqueou o cabo da arma com a Frost Pen, mas uma dor intensa atingiu a mão que segurava a espada, e ele foi jogado para longe. Poder-se-ia dizer que ele tinha uma força de braço extraordinária, já que pôde arremessar um Lizarman com a força de um braço. O sangue deles estava fervendo. Os guerreiros ao redor rugiram quando viram seu chefe mostrar sua força incomparável. A cauda de Zariuzu balançou quando ele cambaleou para trás, ainda em pé. Ele balançou a mão entorpecida e estreitou os olhos. Mas, o que é isso? A atenção de Zariuzu estava concentrada no corpo volumoso diante dele. Não faz o menor sentido. Foi muito fraco. De fato tinha sido um golpe rápido, e caso o bloqueasse, seria arremessado longe, mas era apenas isso. Não era nada aterrorizante. Os movimentos de Zenberu eram como uma criança brincando. Não havia técnica, apenas pura força bruta. A questão agora era se isso era realmente tudo que ele tinha. Alguém com um braço enorme daqueles deveria ser capaz de empunhar uma arma com mais habilidade. Será que ele não está indo com tudo para eu ficar confiante? Zariuzu sentiu que não era o caso. Ele começou a reconsiderar sua estratégia, atento ao sentimento incomum de não saber a verdade. Zenberu, até então parado, sorriu e perguntou: "Que foi? Não consegue usar o poder da Frost Pen?" A provocação sorrindo deixou claro sua intenção, mas Zariuzu não mordeu a isca de Zenberu. "Eu já fui derrotado pelo portador da Frost Pen." Zariuzu lembrou. Ele conhecia a quem Zenberu se referia, o ex-chefe da tribo Razor Ed, e também aquele cuja vida Zariuzu havia ceifado. Ele relaxou um pouco de sua concentração em Zenberu e ampliou seus horizontes. Dentre todos os olhares de hostilidade que sentia, os mais intensos vinham dos sobreviventes da tribo Razor Ed. "É daí que as feridas da minha mão esquerda vieram." Zenberu balançou a mão esquerda, mostrando os 2 dedos faltando para dar ênfase. "Talvez se usar a técnica que aquele cara usou, você pode ter uma chance de me vencer." "Não me diga!" respondeu Zariuzu com uma voz fria e calma. Com certeza, era uma técnica muito poderosa. Só podia ser usada 3 vezes ao dia, mas aumentava drasticamente as chances de vitória. Zariuzu só havia derrotado o portador anterior da Frost Pen porque ele já havia gasto seus 3 usos diários. Se o seu inimigo tivesse sido capaz de usá-la corretamente naquela ocasião, Zariuzu poderia ser a contraparte a morrer. No entanto, alguém que conhecesse o poder da Frost Pen não sairia incitando seu usuário a fazê-lo. Zariuzu permaneceu em guarda. "Não sei o que esse cara pretende, mas ficar aqui parado não vai me dar a resposta. Hora de fazer meu movimento." Tendo decidido seu curso de ação, Zariuzu avançou, 2 vezes mais rápido que antes. Zenberu respondeu a Zariuzu movendo-se de forma similar. Zariuzu não evitou, mas enfrentou o golpe de frente com Frost Pen. Todos que viram sentiram que Zariuzu seria arremessado longe mais uma vez. Zariuzu interceptou a alabarda com Frost Pen e defletiu o ataque. Não havia necessidade de artes marciais ou coisas do gênero. Os golpes da alabarda de Zenberu eram brincadeiras de criança. Não importando o quão vigorosamente ele a balançasse, seus golpes eram fáceis de defletir. Os olhos de Zenberu ficaram arregalados em choque, ou melhor, em respeito. Ao mesmo tempo, Zariuzu correu para frente como um raio, mais rápido do que Zenberu poderia recuperar sua postura. Mesmo com músculos como os dele, redefinir a postura depois de um golpe de força total com sua alabarda levaria tempo. Esse tempo era o suficiente para Zariuzu se aproximar. No momento seguinte, a Frost Pen cortou o corpo de Zenberu, e sangue espirrou. Tormentos estrondosos irromperam de todos os lados, assim como uma lamentação de dor. Não foi Zenberu quem tropeçou para trás sangrando, mas sim Zariuzu, com 2 cortes ensanguentados no rosto. Em contraste com o que tinha feito até agora, Zenberu avançou em direção a Zariuzu, com a intenção de não o deixar escapar.
Ele continuou avançando com a arma que feriu Zaryuzu. Essa arma era suas garras. Elas colidiram com a Frostpain e o toque de metal soou, mas a alabarda estava cravada no chão. GRRRWH. Zenberu exalou, e assim que avançou, seu braço maciço lançou em uma rajada de golpes. Comparado ao seu amadorismo anterior, seus golpes de mãos nuas estavam no nível de um mestre. Agora que a peça mais importante do quebra-cabeça havia sido revelada, tudo ficou claro para Zaryuzu. Zenberu não era um guerreiro, mas sim um monge. Aquele que usava o poder do Ki para transformar seu corpo em uma arma viva. Zaryuzu bloqueou as ondas de ataques com a Frostpain. As garras dos Lizarmen eram mais afiadas e mais duras do que as unhas humanas, mas nem mesmo elas fariam sons metálicos ao contato. Mas isso, na verdade, era uma habilidade do monge chamada Natural Ishilveapon, que endurecia as armas naturais, como garras ou dentes. Dizia-se que os punhos dos monges mais habilidosos poderiam até quebrar o adamantite, o metal mais duro conhecido. Porém, a julgar pela sensação que reverberava através da Frostpain, Zenberu ainda não havia atingido esse nível. Ele estava apenas a par com o aço. Mesmo assim, suas garras endurecidas podiam ficar em pé de igualdade com Frostpain, um dos 4 tesouros. Isso não era de se menosprezar. Os dois trocaram golpes sem parar. Zenberu juntou as garras as afunilando como uma lança, já Zaryuzu segurou firme na Frostpain. Eles saltaram para evitar os ataques do outro, abrindo a distância entre eles. E chegamos ao final do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. Até mais, pessoal!